Olá, senhores, tudo certo? Voltamos aí à nossa parte 2 da abordagem estruturalista, né? Ali atrás, vocês podem ver, chegou um amiguinho pro Fuleco, né? Esse daqui é o Groot, para quem conhece aí, e esse daqui é o nosso Fuleco, né? Para quem já estava aí com a gente, ainda mais vocês da geração 7x1 devem saber bastante doloridamente de que se trata, né? O mascote da Copa do Mundo 2014. Beleza, mas vamos lá para a nossa abordagem estruturalista, né, pessoal? Continuando aí as nossas organizações que nós estávamos vendo, aí nós vamos para a tipologia de Blau e Scott. Tipologia de Blau e Scott, nós temos outros tipos de empresa. Vamos estudar lá. As associações de benefícios mútuos. Aí você tem como exemplo aquelas cooperativas, ou seja, elas cooperam entre si, todo mundo ganha nesse tipo de instituição. Você tem aí também os sindicatos, os próprios consórcios, né, que as pessoas fazem talvez para tirar um carro, então todos saem ganhando. Uma hora, né, o consórcio ele sai para você. As organizações de interesses comerciais, essas daqui são as mais conhecidas, né, que nós conhecemos no dia a dia, são as empresas privadas, sociedades de economia mútua, quem são os principais beneficiários são os próprios clientes ou os próprios acionistas dessa organização. Na C, nós temos as organizações de serviço, né? Logicamente, as organizações que prestam serviço a um determinado público. Você tem os exemplos das escolas, organizações religiosas, os hospitais. E, por fim, aí, né, as organizações de estados, como tipologia de Blau e Scott. Essas organizações de estados, elas geralmente tendem a beneficiar o público em geral, né? Geralmente são organizações públicas, não são instituições privadas, porque o interesse dela é o bem público. E aí você tem como exemplo que a parte da segurança pública, né, a polícia, a parte de corpo de bombeiros, que, né, promove todo um bem-estar da população em geral, saneamento, empresas como de saneamento público, você tem o SAEM, as empresas de energia, né, a EDP que faz a distribuição da energia, Correios, né, e você tem aí, né, teve um leve erro aqui na grafia, os institutos federais que promovem o que? A educação de maneira pública para os seus favorecidos, que no caso é a população em geral. Então a gente tem aí mais algumas definições da tipologia de Blau e Scott. A tipologia de Blau, Scott e de Etzioni são bem parecidas, tá, pessoal? Qual que é essa ideia, professor? Então por que existe esses tipos, né, definidos dos conceitos pelos autores? Porque vai tentar definir para ter uma abordagem mais correta, mais delineada ali das estruturas das organizações. E aí a gente vai para uma parte que é muito interessante, que é da estratégia organizacional. Pessoal, aqui é interessante que você faça suas anotações, observando principalmente aqui alguns indicadores. Se você observar aí no seu slide, né, a parte do xadrez, né, está significando o que aí? A principal estratégia que você precisa, que as empresas precisam de ter para se manter no mercado. Olha, fazendo uma analogia com o xadrez, a cada movimento que você faz dentro de um campo de xadrez, a cada movimento de peças, provavelmente você vai implicar em um movimento de peças de outras pessoas, ou seja, do seu adversário. Se você pegar a analogia aí, o que significa? Né? A partir do momento que você toma uma decisão estratégica dentro de um mercado, você meio que obriga a outra empresa a tomar também uma decisão de mercado. Às vezes a decisão que a outra empresa vai tomar, ela não queria tomar, mas ela precisa de avançar naquela decisão mediante aquilo que a sua empresa optou por fazer no mercado, seja uma mudança de preço, seja uma estratégia de entregar um produto de maior qualidade. Então, tudo implica essa analogia interessante que a gente faz aí
com o jogo de xadrez. O movimento de uma peça, ou seja, o movimento de uma empresa, implica necessariamente na mudança de ações e de estratégia da outra organização. Beleza? E aí a gente vai, né, para alguns tipos de estratégias organizacionais. Essa parte ela é bem interessante, né, para a gente entrar aí propriamente nas estratégias de mercado que as empresas têm. Primeiro, começando, a gente vai pela competição. A competição é a estratégia mais comum de mercado, é aquilo que a gente conhece de uma empresa competindo com a outra. Professor, podem competir pelo quê? Pelos clientes, né? Os principais compradores podem competir por parceiros comerciais. Óbvio, eu vou querer um fornecedor exclusivo, eu vou querer que esse fornecedor meu forneça para minha concorrente? Não, vou querer que ele forneça somente para mim. Professor, como um outro exemplo aí delas competirem entre parcerias? Você deve ter aí na sua região uma rede de supermercados. São todos da mesma rede. Ah, professor, então são todos da mesma rede, eles não competem. Por quê? Porque o principal objetivo da rede é obter o lucro. Será? Será que não compete? Logicamente, essa loja 1, que digamos, da uma rede de supermercado, ela vai querer ter mais lucro que essa loja 2. Ou seja, elas vão competir entre elas para obter um maior lucro e mostrar qual que é a filial de mercado melhor, né, que deve se permanecer ali atuante e dando lucro para essa rede de supermercados. Então vamos lá, continuando. A competição entre Coca-Cola e Coroa, né? Ela nem sempre, a competição nem sempre envolve um confronto direto, né? Pode ser por algumas sinalizações de mercado. Esse exemplo da Coca-Cola da Coroa é muito curioso, digamos assim. Houve uma época que a Coroa, como capixaba, ela queria tomar conta do mercado, né? E ela começou a entrar em algumas lojas, bares, né, restaurantes, para tentar derrubar a Coca-Cola. Só que a Coca-Cola é muito grande. Então, nessa época, a Coca-Cola, o que ela fez? Ela falou, olha, eu vou, né, dar um susto na Coroa. Por quê? Para ela ver com quem que ela está lidando. A Coca-Cola, obviamente, com muito mais recurso financeiro, muito mais nome, ela colocou os preços dela, a Coroa já tinha baixado para ganhar a concorrência, ela colocou os preços dela na metade dos preços, né? Mais ou menos na metade, só de ilustração da Coroa. E ela conseguiu abarcar esse mercado capixaba, né? E logicamente uma empresa como a Coroa, que é bem menor, a empresa vai quase à falência, né? Perdendo muito mercado. Então é uma forma de uma empresa sinalizar para outra, ó, não vem mexer comigo que eu sou maior, né? Cuida do seu mercado aí que eu cuido do meu. Enfim, nem sempre envolve essa interação direta. O ajuste ou negociação já é mais direta, aí você já tem um certo conchavo, digamos assim, das empresas. Por exemplo, existe uma coisa que é proibida no mercado, né? A gente sabe que é o que? Combinar preço, né? Quem que faz muito isso? Postos de gasolina, isso é proibido, tá, pessoal? Né? Leis antitruste, ou seja, o cartel, né, lá fora conhecido como antitruste, o cartel que nós temos aqui dentro das organizações. Então é proibido o cartel, né, dentro do país, que são o quê? Vários postos de gasolina, você deve já ter visto isso, eles combinam o preço, né? Você já deve ter ficado um pouco, pelo menos ressabiado, em imaginar por que os preços dos postos de gasolina são muito iguais, né? Isso é proibido, essa combinação de política de preço. Mas vamos dar um outro exemplo também. Provavelmente quase todos aí conhecem a Ricardo Eletro, não conhece? Existia uma empresa, né, agora são todas partes de um conglomerado só, chamada Insinuante. Ela é no mesmo segmento que a Ricardo Eletro. Né? Esse é um exemplo mais antigo, tendo em vista que hoje são um aglomerado só. A Insinuante, ela dominava algumas regiões, tanto é que vocês, a maioria aqui no Sudeste, não conhecia a Insinuante. Algumas regiões até tinham. Qual que era a estratégia de mercado? Olha, deixa sul e sudeste comigo do país, né? E vocês,
a Ricardo Eletro comandava mais aqui, vocês comandam mais regiões norte e nordeste, ou seja, você tem uma estratégia ali, um ajuste ou uma negociação. Carrefour e o Walmart, geralmente o Carrefour ele domina, né, a Europa. A Walmart ela domina mais essa parte norte-americana ali dos Estados Unidos, porque são estratégias diferentes. Lógico, hoje da globalização está muito maior, está muito mais disseminado. Mas antigamente, que você tinha um pouco dessa briga, uma briga até geográfica, né? O Carrefour ele dominava determinados mercados e deixava o Walmart com outros mercados, ou seja, um não entra no mercado do outro e todos saímos ganhando. Esse é um tipo de estratégia de ajuste ou negociação. A outra, cooptação ou cooperação. O que as empresas geralmente fazem? Elas absorvem alguns produtos no mercado. Professor, como assim? Vamos dar um exemplo. Para se manter no mercado, a empresa vai absorvendo. Coca-Cola antigamente vendia somente refrigerantes. Beleza, professor, mas aí começou uma ideia de que o refrigerante tem muito açúcar, precisa de ser mudado. Né? Como que a pessoa que não quer consumir tanto açúcar consome o refrigerante? Vamos criar o refrigerante diet? Beleza, vamos criar o refrigerante diet. Só que aí vai se entendendo que o refrigerante diet também não é uma coisa muito saudável, o que é mais saudável é o suco. Né? Beleza, então a Coca-Cola, o que ela faz? Ela compra uma empresa de suco já disseminada no mercado. Para ela é muito mais fácil ela comprar, ela agregar ou cooperar com essa empresa, do que simplesmente ela fazer, né? Se tornar uma empresa de suco, até ela criar nome, então ela compra a Del Valle. Aí vai se entendendo que, professor, mas o suco hoje em dia já tem muito açúcar. Então, acho que o chá seria uma situação melhor, né? O que a Coca-Cola faz? Vai lá na Mate Leão, compra a Mate Leão. E aí vai diversificando os produtos, né? Hoje você vê a Coca-Cola, lógico que a gente deu o exemplo aqui de bebidas, né? Se vocês observarem, até no ramo de água a Coca-Cola já está, né? Com Cristal, enfim, você tem algumas marcas aí. Também no ramo de vestuário, né? Então ela vai se diversificando, vai cooptando algumas outras empresas. Mesma coisa as empresas de telefonia móvel. Antigamente só tinha telefonia fixa, né? A empresa tinha telefonia fixa, beleza. E que surgiu? Celulares. Não, a gente vai prestar serviço para os celulares. Só que agora, além do celular, você precisa de uma determinada internet. Então, além do celular, do telefone fixo, eu vou prestar um serviço de internet para a residência das pessoas. Outra coisa também, as TVs pagas, né, as on-demands que a gente tanto vê aí. Então também essas empresas então se tornam grandes. Por exemplo, você tem Vivo e a Claro, né, com o telefone fixo, telefone móvel, a internet funcionando dentro dos ambientes e a TV também paga. Então, essa diversificação que essas empresas fazem é para se manter competitiva no mercado. E, por fim, a gente tem a coalizão. O que é a coalizão? Se você observar o desenho aí, eu coloco o desenho do Dragon Ball, para você entender mais facilmente que é a fusão. Você anote aí no seu caderno. Coalizão também é conhecido como fusão. Porque as empresas elas se fundem para se tornar uma empresa maior, uma empresa de mais força, mais representatividade no mercado. Então essa é que é a ideia da coalizão. Você tem como exemplo o quê? A Sadia se fundindo com a Perdigão e formando a BRF, e embaixo a Brahma, né, se fundindo com a Antártica, aí, formando o grande conglomerado da BRF. Beleza, pessoal? E por fim é isso, a gente tem algumas dicas gerais aí, lembrando que nessa quinzena é a nossa prova. Beleza? Não vamos esquecer de dar aquela estudada aí para a nossa provinha. Ok, pessoal? Então, até a nossa próxima semana. Até mais!